Bom dia, bem-vinda ao nosso Café com Fé. Mais uma terça-feira abençoada. Nós estamos aqui para meditar na palavra do Senhor Jesus. Nós vamos falar sobre Provérbios 1. Já começamos um propósito de ler um capítulo por dia de Provérbios. São 31 capítulos, né? A gente vai ler, meditar em um por dia. Eu atrasei 2 minutinhos, me perdoem. Bom dia, Nath. Ó, já tô com meu chazinho aqui. Tá indo uma fumacinha. Pega o seu café. Bom dia. Quem tá aqui pela primeira vez, quem tá aqui sempre com a gente. Esse é o nosso momento de falar de fé, ok? Nós vamos falar somente de fé aqui. Nós vamos falar de modos não. Bom dia, pessoal. Vamos mandando um coraçãozinho. Vamos compartilhando essa live com quem o Espírito Santo colocar na sua mente aí, que você deve convidar para fazer parte aqui desse nosso encontro virtual, né? Bom é que Deus, ele não depende de nada para alcançar as pessoas. Ele usa a internet, ele usa quem tiver que usar. Então, vamos fortalecer essa corrente do bem aqui. Vamos subir o coraçãozinho pro Instagram distribuir essa live. E também compartilhe aí com pelo menos 5 pessoas, enfim. Quem o Espírito Santo tocar para você compartilhar, ok? Se você quiser acompanhar na Bíblia, a gente vai meditar em Provérbios 1. A gente começou um propósito aqui. Vamos lá, porque eu já atrasei, né? Então vamos pedir a Deus para falar conosco. Nós estamos aqui para falar de algo muito forte, né? E muito sério também. Então, quem tá aqui disposto para ouvir a palavra do Senhor Jesus é bem-vindo, tá? E a gente só vai meditar mesmo na palavra de Deus aqui. E hoje o Everton vai... Bom dia. Vai participar conosco. Eu vou ler 2 versões aqui, então vamos fazer uma oração breve aqui para Deus falar conosco, para afinal, ele é o motivo do nosso encontro e ele que tem que falar, né? Quem somos nós aqui para poder falar alguma coisa? Tudo é baseado aqui na palavra, né? Então, se possível, feche os seus olhos aí. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos permissão para falar com o Senhor. Pedimos que o Senhor venha aqui nesse momento neutralizar a nossa matéria, essa carne, meu Pai. Tudo que vier desviar o nosso pensamento da Tua palavra, que o Senhor venha neutralizar, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha abrir os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos, a nossa mente, meu Pai, que é a nossa fortaleza. Nós vamos falar aqui da mente, nós vamos falar da sabedoria divina. E que a sabedoria divina, meu Pai, possa penetrar dentro de nós e venha dar frutos para o Senhor. Que nós possamos sair dessa live aqui, meu Pai, desse encontro virtual, com entendimento da vontade do Senhor para a nossa vida, com força para colocar em prática, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu ofereço ao Senhor, peço que o Senhor venha se assentar do lado de cada um de nós aqui, porque eu tenho certeza que o Senhor está aqui, porque o Senhor disse aonde tivesse 2 ou mais pessoas reunidas no nome do Senhor, ali o Senhor estaria. Então eu peço que o Senhor venha se assentar, venha falar conosco, que não venha nós a falar, mas sim o Senhor a falar através de nós e falar conosco também. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, nós vamos falar aqui, nós começamos um propósito no livro de Provérbios e ler um capítulo por dia. E ontem acabou que eu não vim fazer o resumo. E o livro de Provérbios é um livro de conselhos, de sabedoria, que Salomão foi inspirado por Deus para escrever, né? E o bacana é que Salomão, ele fez uma oferta para Deus que chamou muita atenção de Deus, e Deus imediatamente se inclinou e veio a Salomão e falou: pede o que você quiser que eu vou te dar. E Salomão foi um exemplo nesse sentido de que ele não pediu nada físico. Deus falou: você pode pedir o que você quiser. Ele não pediu dinheiro, ele não pediu fama, ele não pediu nada, um casamento. Ele pediu a Deus sabedoria. Ele pediu a Deus sabedoria para conduzir o povo. E é isso que eu tô sempre falando aqui nas nossos encontros, né? Que às vezes a gente tem que mudar o jeito de falar com Deus. Às vezes a gente fica preocupado em pedir muito as coisas físicas que a gente pode pegar, e quando a gente tem que pedir a Ele aquilo que só Ele pode nos dar.
A sabedoria é o próprio Deus. A palavra de Deus é a sabedoria. Está escrito na palavra que a palavra de Deus é espírito e vida. Então, a sabedoria divina só o próprio Deus pode nos dar. Tem pessoas que são inteligentes, sábias por si mesmas, né? Mas aí a gente estava até vendo uma reunião que falava assim, que as coisas de Deus são espirituais. Então a pessoa pode ser a pessoa mais culta do mundo, pode ser a pessoa mais inteligente, pode ser, sabe, ter mestrado, isso, doutorado, que ela não vai entender a palavra de Deus se ela não estiver conectada, se ela não estiver em espírito, né? E o que é espírito? Qual o significado de espírito? Você sabe o significado de espírito? Alguém sabe? Alguém quer mandar aqui pra mim? Vamos interagir aí, vamos conversar. Se alguém sabe qual o significado da palavra espírito? Alguém arrisca dizer aí ou não? Bem-vindo quem tá chegando. Nós estamos falando de fé aqui, lendo Provérbios 1, tá? Ninguém quer arriscar? Ó, no dicionário tá escrito assim: parte incorpórea que norteia a sua mente. Espírito é pensamento. Espírito é pensamento. Nosso espírito está aqui. A nossa fortaleza está aqui. Quando uma pessoa ela é forte aqui. Quando ela é fraca aqui. Então a gente tem que tomar cuidado com os nossos pensamentos, com as coisas que a gente vê, com as coisas que a gente ouve. Porque o diabo, ele quer dominar a mente da pessoa. Porque quando ele domina a mente da pessoa, ela pode ter mestrado, pode ser rica, pode saber ganhar dinheiro, pode saber fazer tudo. Mas ela é escrava e está condicionada e alienada àquilo que o diabo quiser fazer da vida dela. Ela não é plena, não é 100% feliz, né? Então, quando a pessoa pede a Deus sabedoria, é uma pessoa inteligente, é uma pessoa que está usando a fé inteligente. É isso que a gente tem que aprender, usar a fé inteligente, porque o livro de Provérbios fala dos conselhos que vão ajudar na nossa caminhada, né? E eu separei alguns versículos aqui no livro de Provérbios, eu vou ler numa outra versão aqui também. E tá escrito lá em Provérbios 1, versículo 7, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, veja que Salomão fala que as pessoas loucas desprezam a sabedoria. Mas tá aparecendo, não. As pessoas loucas desprezam a sabedoria e a instrução. São pessoas loucas que desprezam isso aqui. Isso aqui é sabedoria. Isso aqui é espírito e vida. É isso aqui que vai nortear a nossa vida, se a gente estiver conectado, né, com Deus. Então, o temor, gente, temor não é ter medo de Deus. Temor é respeitar. Temor é levar em consideração os conselhos divinos, porque Deus não obriga ninguém a fazer nada. Ninguém é obrigado a fazer nada, mas nós vamos colher frutos das nossas escolhas aqui nessa vida. Então, o Salomão chega a chamar a pessoa de louca, que despreza a sabedoria. É a instrução divina, né? E aí, mais à frente, eu quero pular aqui, lá no Provérbios 1, versículo 20, tá escrito assim: convite à sabedoria. E aí o texto fala assim: a sabedoria clama lá fora, pelas ruas, levanta a sua voz. Deixa eu ver a outra versão aí, amor, que tá escrito aí. Então, a sabedoria é o próprio Deus. A gente tem que ter em mente que a sabedoria é o próprio Deus. Então, tá escrito assim numa outra versão: escutem, olha Salomão falando, inspirado por Deus, porque ele pediu para Deus sabedoria. E tá escrito na palavra que Deus deu, além da sabedoria, porque você me pediu sabedoria, eu vou te dar até aquilo que você não me pediu. Por isso que quando a gente busca Deus em primeiro lugar, quando a gente busca as coisas espirituais em primeiro lugar, as outras coisas não são acrescentadas. Mas a gente tem mania de fazer pelo contrário, né? A gente pede as bênçãos, a gente se apega às coisas, se apega às pessoas, e Deus é como se fosse um garçom, né? Como se ele ficasse na obrigação de cumprir aquilo que ele prometeu na palavra, sendo que a gente não fez nada para receber aquilo. E com Deus é assim: você dá um passo, ele dá dois à sua frente.
frente. Você dá outro passo, ele dá outros 2 à sua frente. E aí, às vezes, a gente fica esperando Deus fazer por nós, né? E a gente tem que entender que as coisas com Deus, a gente tem que ter uma fé muito bem definida. Quem é de Deus de verdade, quem tem o batismo com o Espírito Santo, é forte aqui e é convicto. Tem certeza das coisas. Não fica, não é dominado pelo que um fala, pelo que o outro fala. Eu vou para um lugar, alguém fala alguma coisa comigo. É verdade, né? Aí eu vou para a igreja, aí o pastor, o padre falou, aí a gente sai de lá motivado. Nossa, é isso. Aí chorou, acho que a reunião foi maravilhosa, chorou, ai, foi muito bom, eu me derramei, eu chorei demais. Ok, sai de lá, vem os problemas, derruba essa pessoa de novo. Então, isso não mostra o caráter divino, isso não mostra frutos do Espírito Santo, porque ele é convicto até nos problemas, né? Uma certeza clara e absoluta que fé não é sentimento. Sentimento não resolve nada. Se sentimento resolvesse, a vida de todo mundo estava resolvida. Sentimento não ajuda em nada, não resolve os problemas. A fé é a certeza. A fé é absoluta, ela é única. Então aqui, a nossa mente, como a Mayara estava falando, aqui tem que ser a sua fortaleza. A certeza tem que prevalecer, porque a palavra de Deus é certeza. Hora nenhuma o Espírito de Deus pregou a dúvida. Ele prega a certeza, a fala dele é convicta. Então, não é uma motivação que Deus quer trazer através da sabedoria. Ele quer trazer uma ativação, um pensamento que se torne uma atitude, porque é acompanhado. Assim como penseis, assim sucederá, que também está na palavra de Deus, está em Isaías. Essa palavra é a convicção, porque Deus traz a palavra para isso, a gente ter a convicção daquilo que não se vê. Essa é a fé, essa é a sabedoria divina. A gente tem que reconhecer o seguinte, é o que eu tô sempre falando aqui nas lives, a gente tem que entender que para Deus não basta a gente ser bom. Para Deus, relacionamento com Deus, não basta só a gente ir na igreja todo domingo, não basta a gente ter título de cristão ou católico, como você quer dizer e como você se considera. Não basta a gente ter anos de igreja, não basta a gente fazer caridade. Nós vivemos numa batalha espiritual. No mundo espiritual, que é aquele que a gente não vê, é uma guerra. O tempo inteiro, nós temos milhões de pensamentos durante o dia. O tempo inteiro a gente recebe conselho, é da televisão, é da internet. Alguém está nos aconselhando, nos instruindo a fazer alguma coisa. Vai aqui, vai ali, compra isso, compra aquilo. E a gente tem que entender mais 70 mil pensamentos por dia. E a gente tem que entender que fé não é sentimento, não. Fé é certeza. Fé é o quê? Convicção das coisas que se esperam e não se vê. Aquele que é batizado, por isso que eu falo, a pessoa que quer ser salva, você quer ser salva? Então você tem que buscar o batismo com o Espírito Santo. Gente, batismo com o Espírito Santo é uma conquista, é a fusão. O que é pensar? O que é pensamento? O que é espírito? É pensamento. E aí, quando você é batizado com o Espírito Santo, é a fusão do Espírito, do pensamento de Deus, junto com o seu pensamento. Você se torna uma pessoa forte. Uma pessoa forte, porque o diabo, ele chega de mansinho pra pessoa e não deixa ela ver que é ele que tá agindo na vida dela, não. E a gente tem que ter, a sabedoria mostra que a gente tem que ser temente a Deus e fiel a essa palavra aqui. A gente tem que viver 24 horas vigilante. Porque o diabo, ele nem tá tão preocupado com aqueles que são dele, não. Mas ele tá preocupado com a mente que ele ainda não conseguiu dominar. Porque ele não quer o seu pé, a sua mão, ele quer a sua mente. Porque a sua mente é a sua fortaleza. O coração, ele é destruidor. O sentimento, as vontades do nosso corpo, da nossa carne, é ficar, por exemplo, estar com aquele cara que fica te batendo, por exemplo, né? Você apanha, mas a vontade do seu coração é continuar naquele relacionamento. Você é escrava daquilo. E isso quer dizer que o diabo está dominando a sua vida. Porque quando você está no reino de Deus, você não é escravo. Você tem liberdade, você sabe, você consegue escolher ficar aqui ou não. Você sabe o que é bom pra você ou não, né? Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Antes de entregar minha vida para Deus, realmente
ter o desejo e buscar a Deus para receber o Espírito dele, para ele dominar os meus pensamentos e minha mente. Eu falava que eu não era viciado em cigarro. Outras vezes que eu já tive aqui na live com a Mayara, eu já falei isso. Eu falava, eu não tenho vício em cigarro. Eu sozinho, que aí a Mayara na época não sabia que era viciado em pornografia. Eu falava que eu não tinha vício, eu não tenho dependência disso. Mas como que eu não tinha dependência se todo dia eu tinha necessidade de fumar? Se todo dia eu tinha necessidade de ver pornografia? Se toda semana eu era viciado em jogo, a valer, apostar, a Mayara não sabia. E toda segunda-feira eu brigava com ela, falava que eu tinha que ver meus amigos, eu era escravo daquilo. Então é isso que as pessoas não entendem, porque a escravidão é diferente. Deus é liberdade. Deus, ele abre a sua mente e fala, isso daqui te convém, isso não te convém. Exatamente. Então é o direcionamento do Espírito Santo que assim nós podemos trilhar os caminhos corretos. Porque no nosso jeito, do nosso eu falo por mim. O que eu vivi do meu jeito, quando eu não busquei a presença de Deus, trilhar os caminhos de Deus, só deu errado. E eu era dependente do cigarro, eu era dependente da pornografia, eu era dependente do vício. Da mesma forma, pessoas têm outros tipos de dependência. Tem pessoas que têm dependência de um marido, como a Mayara falou, de um filho, de um pai, de uma mãe. Isso são dependências. Nada pode estar acima de Deus. E ele é certeza, né? Deus é certeza. Deus é certeza. Você está sentindo alguma coisa? Tem alguma coisa de errado? Então vigia. Deus nos instrui a vigiar e orar. O que mostra se nós somos uma pessoa de Deus de verdade, gente, são as nossas reações mediante aos problemas, mediante as circunstâncias. Um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio. Se não tá tendo domínio próprio, se tá sentindo demais, Deus não é sentimento, ele é certeza. Se ele fosse sentimento, ele não tinha permitido Jesus morrer na cruz, o filho dele. Ele entregou o filho dele por amor a nós. Se ele fosse sentimento, vocês acham mesmo que Deus ia fazer isso? Não é sentimento, a gente tem que trocar isso aqui, ó. O nosso coração tem que estar aqui na mente. E ele tá falando aqui, nos instruindo a pedir a ele sabedoria. E um dos caminhos para andar com Deus é a humildade de reconhecer que não é batizado com o Espírito Santo. E isso aconteceu comigo, quando eu ouvi falar do Espírito Santo e eu ouvi falar dos frutos do Espírito Santo. Busquem depois os frutos do Espírito Santo. Eu já fiz uma live sobre frutos do Espírito Santo aqui. E eu vi que eu não tinha os frutos do Espírito Santo. Eu falei, então peraí, o espírito enganador tá agindo na minha vida. Porque o diabo, ele disfarça de anjo de luz. E se ele veio bombardear a mente de Jesus no deserto, você acha que ele não vai bombardear a sua mente, não? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque ele deixa a gente achar que a gente está passando por provação. Não, tô passando. Vai passar. No tempo de Deus, vai passar. Não, gente, Deus é guerra. Nós estamos no meio de uma guerra, numa batalha espiritual. E é guerra na mente o tempo inteiro. E nós ter que estar vigilantes. E aqui, tudo vai passar nessa terra. Tudo, tudo. Até o sol, os céus e terras, tudo. Mas a palavra dele, isso aqui não vai passar. E vai se cumprir uma a uma dessas palavras. E nós vamos ser julgados conforme as nossas escolhas aqui. Nós temos que parar de achar e pensar em um cristianismo de romantismo, só de amor. A graça não é de graça. Deus é justiça. Ele é amor, ele é misericórdia, mas ele é justiça. No final, os frutos serão das nossas escolhas. Então, eu vi até que uma moça mandou aqui, eu sou de Deus, mas sinto que minha fé está fraca. Então tem alguma coisa de errado. Então você tem que despertar e voltar. Tem alguma coisa errada aí. Se você está sentindo que a sua fé está fraca, que Deus não é sentimento. Então tem que voltar de novo, começa de novo e corrige aquilo que precisa ser corrigido. Que são detalhes que às vezes a gente não enxerga. É fácil a gente enxergar no outro, mas enxergar em nós é difícil, né? É complicado. Então são detalhes ali que a gente às vezes acha que só porque somos uma pessoa legal, boa, o diabo não vai ter acesso à nossa vida. Mas ele não perdoa, ele não pede para entrar na vida de ninguém. Ele invade e Deus permite. Por quê? Porque a palavra dele é essa. Se a gente não andar, ele fala, aquele que crê nos meus mandamentos e os seguem, esses são os que verdadeiramente me amam. Falar que ama a Deus, todo mundo fala.
Se eu perguntar aqui, todo mundo ama. Mas será que todo mundo mostra esse amor por meio da prática, no dia a dia? Né? A gente é submisso a Deus? Nas nossas orações nós somos submissos? Ou nós só pedimos aquilo que o nosso coração deseja? Né? Então a gente tem que ter temor em relação a isso. Mas o Espírito de Deus produz amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Olha para você ver. Se você não está, se você vive triste, chorando, vive ansioso, né? Se dentro de você não existe paz, se você não é uma pessoa paciente, se você é uma pessoa que toda vez que alguém vai falar com você, você não tem domínio próprio, você devolve com palavrão, você não consegue se dominar, você não consegue se segurar, né? Já não tem, o domínio próprio é um dos frutos do Espírito Santo. Se não é uma pessoa humilde, é uma pessoa orgulhosa, que não reconhece os seus erros e acha que o erro sempre está no outro, a culpa sempre é do outro. Delicadeza, o Espírito de Deus é delicado, é bondoso, é paciente, é alegria, é amor. Amor ao próximo. O Espírito de Deus não guarda mágoa. Se você está guardando mágoa de alguém, tem alguma coisa de errado. Então a gente tem que ficar esperto e não ficar só apegado nas palavras aqui que falam de promessas. Mas a gente tem que apegar ao Espírito da sabedoria. E aí acabou que eu não fui lá ler sobre a sabedoria em Provérbios. Então vamos lá. Convite à sabedoria. Provérbios 1, versículo 20. A sabedoria clama lá fora pelas ruas e levanta a sua voz, ou seja, Deus, sabedoria é o próprio Deus, está clamando pelas ruas, ele está gritando, ele está avisando, ele está anunciando, está usando uma live, está usando uma pregação, está usando um vídeo, está usando a palavra, está usando detalhes, está usando uma frase de um caminhão para poder alertar a gente. Então escutem, a sabedoria está gritando nas ruas e nas praças, nos portões das cidades e em todos os lugares onde o povo se reúne. Ela está gritando alto assim: gente louca, até quando vocês continuarão nessa loucura? Até quando vocês vão continuar baseado naquilo que vocês pensam que é certo? Até quando vocês vão continuar baseado a um cristianismo de tranquilidade? Vida com Deus é vida de entrega. Você tem que estar bem decidido mesmo o que você quer com Ele, sabe? É uma vida de sacrifício. Mas sacrificar para Deus, sacrificar para o mundo, o que você prefere? Porque o mundo o mundo traz dor. O Espírito de Deus provoca o quê? Alegria, né? E aqui, eu quero deixar esse exemplo aqui. Isso daqui não te engana. Se tem alguma dúvida, vem aqui, olha na palavra. Porque está escrito. Deus deixou aqui não só as promessas, porque muitas pessoas gostam de pegar a palavra de Deus e basear só nas promessas. Mas ele exorta aqui, ele educa, ele ensina. Então, essa palavra é completa. Do mesmo jeito que tem promessa, temos comprometimento aqui com o Espírito Santo. Se você realmente quer ser reto com o Pai, tem que seguir a palavra. A gente nunca pode achar que já tá fazendo tudo. Eu nunca acho que eu terminei um dia assim, poxa, hoje eu agradei a Deus. Hoje eu arrebentei. Nossa, nunca. Nós somos aprovados e reprovados todos os dias. Todos os dias a gente tem que dobrar o joelho. Meu Deus, no que eu fui reprovado hoje? No dia de hoje, me mostra. Isso é humildade. Me mostra. Me faz enxergar os meus erros. O que eu preciso consertar? E você vai lá e se conserta. Ah, você tem que pedir perdão. Me perdoa. Você calça a cara, vai lá e pede perdão. Isso é humildade. Isso é caráter de Deus. E a gente só vai ter o caráter de Deus se a gente andar com Ele. Se a gente andar próximo da luz. Quanto mais próximo da luz, mais as trevas elas caem por terra. E mais você consegue enxergar a vida com os olhos espirituais. Se a gente não tiver olhos espirituais, a gente não vai entender isso aqui não. É por isso que Deus fala em parábolas. É por isso que muitas pessoas não compreendem. Pode ser a mais inteligente do mundo, porque as coisas espirituais não dependem de inteligência humana, depende da sabedoria divina. A gente tá aqui falando da palavra de Deus, eu falei outro dia na live, tem gente que fala, nossa, você é tão sábia, eu não sou nada, é o próprio Deus que lança a palavra, isso é conexão espiritual, porque Deus é espírito, ele usa o ser humano para falar. Se eu me afastar da presença de Deus, uma que quando a gente faz live aqui, toda vez que eu faço live, eu não lembro de nada que eu falei. Eu não lembro das coisas que eu falei. Não lembro. A pessoa que tá ouvindo, muitas delas,
A semente vem, cai dentro de uma terra boa e dá frutos. Muitas outras, o diabo vem e rouba. Tem gente que tá aqui ouvindo, mas tá prestando atenção em outras coisas. Não tá nem ouvindo, não tá nem prestando atenção no que a gente tá falando. Porque o diabo tá desviando a atenção. Porque o maior temor do diabo é você ter conhecimento da sabedoria. E a sabedoria é entender, em primeiro lugar, que se você não tem o batismo com o Espírito Santo, você tem que ter sede do batismo com o Espírito Santo, dobrar o seu joelho, tá aqui, meu Deus, na minha vida, tá aqui, meu Deus, tudo aquilo que eu já fiz, me perdoa, eu entrego a partir de hoje, não vive mais eu, mas vive o Senhor em mim, e a partir de hoje, eu vou fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça, não aquilo que eu penso que é certo, e a partir daquele momento, tudo que Deus te orientar para fazer, ainda que doa na sua carne, você vai entregar por temor a Ele, não pelas pessoas, você não fica mais condicionada no que as pessoas estão falando a seu respeito, você se preocupa com o que Deus está pensando de você. E nem se importa se alguém deu um tapa na sua cara, se alguém cuspiu em você, se alguém te fez algum mal, se alguém se o mal, porque o diabo ele vai usar as pessoas próximas. Ele vai usar as coisas sutis. Ele vai vir aonde te pega. Aonde está o seu sentimento? Ele vai trabalhar ali. E se ele tiver que usar um familiar seu, ele vai usar. Se ele tiver que usar um relacionamento, ele vai usar. Ele vai usar. A gente tem que vigiar o tempo inteiro e escolher. Eu quero agradar as pessoas ou eu quero agradar a Deus? A sabedoria tá gritando. O Espírito de Deus tá gritando. Gente louca, acorda do sono da morte. E o próprio Espírito Santo, ele fala, tá aqui, a bênção e a maldição. A gente tem essa escolha o tempo todo. Só que no nosso achar, no nosso ser, a gente acha que, não, se eu chego para você com as duas ofertas aqui, a bênção e a maldição, todo mundo vai falar que é a bênção. Mas até onde você está se sacrificando para ter a bênção? Porque a bênção só pode vir de Deus. E o próprio Deus, o próprio Espírito Santo fala com muita sabedoria através de Paulo. Não tem como servir a dois senhores. Então, qual que é o pensamento que você vem quando você escuta isso? Não tem como servir a dois senhores. Então, se você não está seguindo o Senhor Jesus, o Espírito Santo, reto com ele, infelizmente, está servindo o diabo. Não tem meia conversa. Ou serve um ou serve a outro. Então, é esse pensamento que a gente tem todos os dias que pensar. E eu vou falar por mim. Quando eu estava falando sobre os vícios que eu tinha, quando eu dobrei meus joelhos e fiz essa oração que a Mayara falou, eu cheguei, meu Deus, me transforma, me troca, que eu não quero mais fazer as vontades do Éden, mas eu quero fazer as vontades do Senhor. Mas eu preciso que o Senhor me fortaleça e eu vou seguir tudo que o Senhor mandar. Eu não quero mais o que o Everton quer. Eu quero o que o Senhor quer. O Senhor é o dono da minha vida, das minhas atitudes. E tudo aquilo que eu era viciado, eu tinha problema, o Espírito Santo foi me fortalecendo. Foi automático. Quando eu vi, eu fumei 17 anos. Quando eu vi, eu não tinha mais vontade de fumar. Eu jogava, era viciado, não tinha mais vontade de jogar. Eu não tinha mais vontade de assistir filme pornô, não tinha vontade de mais nada disso. Mas quem que tirou essa vontade? Foi o Espírito Santo, mas eu dei o primeiro passo. E eu fui junto com ele. Eu dava um passo, ele dava outro junto. Humildade, união, unção do Espírito Santo. Se a gente não reconhece primeiro o nosso interior, que a gente tem que se transformar. Eu não fui batizada pelo Espírito Santo. Tem que reconhecer, porque os frutos foram esses que a gente leu. Poxa, se eu tô sentindo isso, é verdade, eu não fui batizado ainda. E aí você reconhece, Deus, eu quero te conhecer de verdade, né? Eu não fui, e pedir a Deus, se não tem sede dele, pedir com humildade, me ensina a ter sede do Senhor, porque a gente tem que ter sede. E a sede não vem do nada. Quanto mais a gente vai abrindo mão dos nossos desejos, das nossas vontades, porque os desejos dele, os sonhos dele são muito maiores do que os nossos. Na força do nosso braço, a gente não vai vencer o mundo espiritual. Não vai vencer o diabo na força do nosso braço, não. Não vai vencer tentando convencer alguém de fazer isso e aquilo, não. A gente no campo espiritual, quando a gente sai e deixa Deus agir a nosso favor. E ele só vai agir a nosso favor se ele vê em nós uma inclinação de temor à palavra, né? Se ele vê em nós uma dedicação. Porque muitas pessoas estão apegadas às coisas aqui que elas podem ver. Mas o que meu marido vai falar? O que meu namorado vai falar? Mas o que a minha família vai falar? Não! Você não pode ficar preocupado com isso. Você tem que ficar preocupado com o que Deus fala. E aí, continuando aqui, Salomão falando, gente louca, até quando vocês continuarão nessa loucura? Até quando terão prazer em zombar da sabedoria?
E zombar da sabedoria, zombar do próprio Deus, porque ele é a sabedoria vem dele, não vem do ser humano. Será que nunca aprenderão? Escutem quando eu os corrijo. Gente, eu aprendi a fé definida que eu tenho hoje, busco dar manutenção todos os dias, porque eu tenho fé hoje, eu vou ter fé amanhã se eu permanecer e continuar, porque ele fala, ao que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. Não é simplesmente um dia, fui batizado nas águas, pronto. Não preciso fazer mais nada. Aí continua vivendo do jeito que quer, continua mentindo, continua, vai na igreja quando o calo aperta, só, não tem tempo com Deus todos os dias, não tem momento com ele, não se dedica, não lê a palavra, não busca entender, não tem interesse com as coisas de Deus, mas não, eu já fui batizada. Eu já tenho 30 anos que eu tô na igreja. Isso não salva ninguém, gente, a gente tem que acordar. E eu aprendi a fé agressiva assim. É por isso que a gente passa desse jeito. Porque foi essa fé que me despertou. Uma fé que vai passar a mão na sua cabeça não vai despertar. Motivação não vai despertar. A motivação vem com ação. Se você agir, vem a motivação através do resultado. E uma palavra doce, simplesmente falar aquilo que você quer ouvir, não vai resolver o seu problema. Eu conheço pessoas que ficam indo de igreja em igreja porque elas querem ouvir aquilo que o coração... é um louvor. Eu quero ouvir aquilo que meu coração satisfaz, o meu ego. Mas a palavra de Deus é como uma faca de 2 gumes. Ela penetra e corta. Ela tem que cortar. Porque senão não vem arrependimento, não. Senão não vem a consciência, não. Se você ficar ouvindo só aquilo que você quer só... Não vai vir uma consciência. Não vai vir. Porque quando a gente vai pedir conselho mesmo, eu vejo, né? Meu Deus, eu preciso de um conselho. A gente não vai pedir conselho para aquela pessoa que só fala aquilo que a gente quer ouvir, não. A gente vai pedir conselho para alguém que... às vezes falou alguma coisa que na hora a gente não quis ouvir. A gente ficou com raiva daquela pessoa. Mas depois a gente pensou e falou, nossa, é verdade, né? É verdade. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso, né, amor? Você quer falar alguma coisa ou eu posso continuar lendo? Algo que eu falo, que eu penso, na verdade. Alimentação diária. Todo dia a gente toma um café da manhã, a gente almoça, a gente janta pelo menos 3 refeições no dia, um ser humano normalmente faz, né? Alguns pode não ter condição, mas sempre o corpo nosso está pedindo alimento. E o espírito não é diferente. Não é só ir numa igreja, não é só ter aquele momento de louvor. Não. O espírito precisa ser alimentado o tempo todo. Porque se o espírito não está sendo alimentado, quem está sendo alimentado é a nossa carne, as nossas vontades, o nosso eu, o nosso ser. E se o nosso eu, o nosso ser se prevalece, como o Espírito de Deus, por quê? Nós temos que conectar com Deus, ele é como? Ele é espírito. Ele é domínio próprio, né, amor? Ele não é desespero. Quantas mensagens eu recebo de pessoas desesperadas? Eu tô desesperada, eu tô isso, tem alguma coisa de errado, mas eu sou de muita fé, eu oro 5, 4 horas por dia, mas eu tô desesperada. Eu não sei, eu tô angustiada, eu não sei o que fazer. Não, então o Espírito de Deus não está aí. É isso que a gente tem que se atentar. Né? Porque foi assim que eu despertei para a fé. O Espírito de Deus não está no meio da dúvida, não está no meio da ansiedade, não está no meio do desespero. É o espírito enganador que está disfarçado, se fazendo de anjo de luz na sua vida e não quer fazer enxergar que é ele que está por trás. E não tem nada mal em reconhecer que o diabo está dominando a sua vida. Não, aí as pessoas falam, não, mas o diabo, Deus não vai deixar. Não tem essa que Deus não vai deixar, são as nossas escolhas. Livre-arbítrio. Existe o livre-arbítrio, Livre-arbítrio. Existe o livre-arbítrio. Então, nós temos que ter esse reconhecimento, passar por cima, atacar o mal, reconhecer, voltar e buscar a Deus em primeiro lugar, que as outras coisas ele vai te acrescentar. Não tem como a gente falar que tem Deus e ser desesperado. Não tem como, gente. Não tem como. E uma coisa que é importante, o Espírito Santo, ele age através do próprio Espírito, dos nossos pensamentos e a nossa mente. E aqui, a mente é a entrada que o mal usa. Você pode ter comunhão com Deus, pode não ter comunhão com Deus, que essa é a porta de acesso. Por quê? Uma palavra, aqui ó, você tem os olhos, você tem os ouvidos que são acesso, chega até você. Mas aqui na memória é que fica. Então você tem que escolher aquilo que entra na sua mente. Aquilo que você vê. Aquilo que você vê, aquilo que você escuta. Com quem você anda. Exatamente. Não tem até aquela fala, me fale com quem tu andas, eu direi quem tu és. E isso, se você for parar para analisar, é real. Porque se você se alimenta daquilo que é mal,
você vai colher o mal. Se você se alimenta daquilo que é bem, daquilo que vem de Deus, daquilo que vem do Espírito, você vai colher também aquilo que vem do Espírito. Então você tem que saber blindar. Isso daqui tem que ser um carro forte, blindado. Ninguém pode ter acesso a isso. A sua fortaleza é aqui, né? Exatamente. Os seus valores estão no que você carrega aqui na mente. E quem tem um batismo com o Espírito Santo também não está livre disso, não. Tava falando com o Everton. Sim. São pensamentos diabólicos que vêm na mente da gente, que se a gente não resistir, né, sujeitar-vos a Deus, resistir ao diabo, que ele fugirá de vós. Então, se você está aqui nessa live hoje, você foi chamado por Deus. Deus te chamou, te atraiu para essa live. Mas Ele quer te escolher. E para isso você tem que dar um próximo passo, né? Para isso você tem que tomar uma decisão, assumir uma postura. Assume Jesus, que Ele vai te assumir mediante ao Pai. Se você decidir fazer isso, se você decidir dar ouvido aos conselhos de sabedoria dele, né? Que Ele fala, que continua falando. Até quando terão prazer em zombar da sabedoria? Será que nunca aprenderão? Escutem quando eu os corrijo. Eu darei bons conselhos e repartirei a minha sabedoria com vocês. Quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, ela recebe a sabedoria divina. É o próprio Deus morando dentro dela. Você tem noção do que é isso? É a maior conquista do ser humano. É a maior conquista. A gente pode rala, acorda cedo, chega tarde, dorme, cuida disso, cuida daquilo. A gente ainda não é completo. A gente ainda não tem tudo na vida. A gente só tem tudo na vida quando a gente conquista o batismo com o Espírito Santo. E para isso, minha amiga, você tem que ter coragem. E para isso, você tem que ter vontade. Você tem que se dedicar. Você tem que se entregar. Você tem que abrir mão, você tem que pagar o preço. E essa é a pergunta. Quem está aqui disposto a pagar o preço? Quem quer pagar o preço de receber a sabedoria divina? Porque só recebe quando o Espírito Santo entra, né? E a primeira parte é você buscar a Deus incessantemente, com toda a sua força, toda a sua vontade, todo o seu entendimento. Você vai buscar o Espírito de Deus. E não é só buscar o Espírito de Deus também, não. Você tem que acreditar em você também. Exatamente. Porque sem essa junção, não tem como Deus agir. Porque Deus, e aqui eu ainda falo mais, Deus, não só Deus, como o próprio mal, eles não querem aquele que não tem coragem. Aquele que se afasta, se cala, que tem medo, que abaixa a cabeça para os problemas. Eu te falo que até o próprio diabo te rejeita, porque nem o frio, não é frio e nem quente, ele é morno. O morno, o próprio Deus fala na palavra dele, ele vomita. Então, você tem que ter a intrepidez, a fé, a coragem, a determinação da busca do Espírito Santo e você crer que você também, com fé, com coragem, vai receber isso. Você tem que crer e botar em atitude. Se Deus falar, vira para a direita, você vai virar para a direita, vira para a esquerda, vira para a esquerda. É para largar o vício? É para largar o vício. É para largar a amizade? É para largar a amizade. Porque Deus fala, se você realmente fizer uma oração, dobrar os joelhos e falar com Deus, meu Deus, eu não quero mais o meu eu quero que seja o Senhor a me coordenar. Pede para Ele, que Ele não vai deixar de falar com ninguém. Aquele que pede pão ao Pai, Ele jamais vai dar pedra. Buscai-me-eis e me achareis, né? Quando me buscares de todo o vosso coração. Né? Se a gente buscar a Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, é pedir a Deus a revelação mesmo. Se Deus não se revelar para você, você vai ouvir isso aqui e vai, tá bom. É igual dieta, né? Dieta a gente sabe o que precisa fazer, mas não faz. Não faz. A gente sabe que tem que comer, mas não come. Porque a gente fica ali condicionado aos prazeres da carne. Mas só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Deus entende, né? Deus entende, Deus é bom. Daqui a pouco eu volto. Então, tem que pedir a Deus para se revelar para você. Deus se revela para mim. Eu ouvi a palavra, falou muito comigo hoje pela manhã, mas eu ainda quero entender mais. Eu preciso que o Senhor se revele para mim, que o Senhor venha me ajudar a fortalecer a minha mente, para que eu não venha fraquejar, para que eu não seja essa pessoa fraca. Porque a pessoa que ela anda com Deus, ela tem um Espírito de Deus, ela influencia, ela não é influenciada. Ela influencia, ela é provedora, ela não depende dos outros. Ela não depende da oração de ninguém. Claro, a oração é muito importante e eu peço que vocês orem por mim. E a gente está sempre aqui buscando, orando por vocês também, uns intercedendo para os outros. Isso fortalece. Mas a gente não depende disso, né?
Não depende Tem gente que vai na igreja e ela quer ser atendida pelo líder, né? Ou, não, eu quero só se o padre me atender. Não, só se o bispo, o pastor me atender. Não, você... E a gente passa muito por isso, que a gente é obreiro lá na igreja que a gente congrega, e eu nem gosto de título, não gosto nem de falar assim, mas, né, Deus chamou, enfim. A gente vê as pessoas passam por nós, eu quero falar com o bispo, eu quero falar com a esposa do bispo. O Espírito de Deus é um só, porque acha que um tem a unção ali diferente, entendeu? Mas quem tem a fé definida não depende do que o bispo, o pastor vai falar. Condiciona no que está escrito aqui. Já escuta isso aqui, vai lá e fala. Então é isso. Eu vou lá e vou fazer. Porque de forma mais clara do que o Espírito de Deus está falando aqui, impossível. Sem o batismo com o Espírito Santo, não tem como herdar o reino de Deus. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Leia em João 3, isso que eu estou falando. Não são minhas palavras. Está escrito aqui na palavra de Deus. E na Bíblia também está testificado que foi rasgado o véu. Antes, tinha que realmente ir no sumo sacerdote, para poder pedir perdão a Deus, fazer um sacrifício, para realmente ver se o Senhor Jesus, se o Deus vivo aceitava o seu sacrifício de perdão. Mas quando o véu foi rasgado, quando o Cordeiro Perfeito, Jesus foi sacrificado naquela cruz por nós, o véu foi rasgado. Então é livre acesso a todos, ao Espírito de Deus, ao próprio Deus vivo. Todos nós temos acesso ao Pai. Não existe mais filtro, você não tem que depender de igreja, de pastor, de nada. Lá é um local que você recebe e é um local que se junta pessoas para buscar a Deus. E é muito importante, sim, mas eu quero que todos nós entendamos, né? Porque isso também, as palavras são para mim, sim. É diário, a busca é diária, todo dia é um novo despertar. Então, nós temos que incessantemente buscar a Deus e a gente tem acesso a Ele. Então, se você dobrar os seus joelhos, né, independente, pode ser o que você estiver passando, sofrendo, pode ser a depressão, pode ser uma tristeza, uma separação, um casamento arruinado, você pode estar com um filho nas drogas, o que estiver acontecendo na sua vida, não importa. Se você dobrar os seus joelhos com sinceridade, com o coração aberto, buscando realmente com sinceridade ao Pai, mas não como uma troca. Isso aí é muito importante falar, não uma troca. Deus não é nosso garçom. Nós temos que buscar Ele incessantemente, mas por quem Ele é, não pelo que Ele pode fazer. E você pode ter certeza que Ele vai te escutar. E a sua vida já pode mudar agora, porque se o mundo inteiro quer colocar um ponto final na sua vida, eu te falo, se você buscar quem resolve o problema, aquele que resolve, aquele que transforma, ele, em vez de colocar um ponto final, ele coloca uma vírgula. E a sua nova história vai começar a ser reescrita agora. Exatamente. E entendendo que, gente, a salvação ela é individual, né? Ela é individual. Não adianta a gente querer ser salvo junto com as pessoas. Deus é muito claro em relação a isso. É individual. Primeiro você busca pra você. Por que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Eu conheço pessoas assim, até essa moça que a gente está orientando, e eu tenho certeza que em breve nós vamos trazer ela aqui para contar o testemunho dela de cura do câncer, que para Deus isso o médico já tinha falado que ela não ia sair de lá, né, do hospital. O médico falou, você não vai sair daqui. Você não sai daqui viva. Ela falou com o filho dela. Falou com o filho dela que ela não ia sair de lá viva, né? E sabe por quê? As palavras, elas têm muito poder. E aí, a gente conversando com ela, ela falou, né? Contou pra gente que, antigamente, ela falava que o dinheiro, ele estava acima de tudo. Abaixo de Deus, o dinheiro era tudo. Mas esse abaixo de Deus é aquele só de falar, né? Aquele que todo mundo fala, e abaixo de Deus, tal. Mas aí, quando vê, coloca o filho no lugar de Deus, coloca, enfim, a família. E aí, ela falou, porque a saúde o dinheiro compra, enfim. Quem tem dinheiro pode comprar saúde, tá? E aí, Deus, olha o poder das palavras. Então, Deus permitiu ela chegar no fundo do poço para mostrar para ela que ela não depende do dinheiro, que ela não depende das coisas, que ela não depende das pessoas. Que nem o dinheiro tá pagando a saúde dela, que ela depende da fé. Nós somos salvos por meio da nossa fé. A medida da nossa fé é que vai condicionar o nosso destino. É a nossa fé, não a nossa dúvida. Ao contrário da fé é o quê? Dúvida. Tem dúvida,
Então não tem fé. Falar que tem fé é fácil. Mas a fé sem obras, ela é o quê? Morta. E aí Deus permitiu ela passar por isso. E aí, né, pela misericórdia dele, está nos usando, né, não somos nós, é o próprio Deus. E a gente tem certeza da cura dela. Tanto que a gente fez quando a gente fez uma oração nela, que a gente não vê as coisas, essa guerra espiritual. A gente tá aqui, tem anjos e demônios ouvindo a gente. Tem demônios soprando em sua mente, falando, não é bem assim, né? Lá na sua igreja você não escuta desse jeito. Deus não é agressivo assim. Não é, mas a gente vê aqui várias vezes que ele chamava os fariseus de hipócritas. O próprio Deus chamava hipócritas, né? O próprio Deus falou que ia vomitar lá em Apocalipse 3, ele falou que ia vomitar os mornos da fé. Vomitarei você se você não se arrepender. Ele é incisivo sim para falar. E né? O próprio Deus falava ainda: vocês são sepulcros que do lado de fora são lindos e formosos, mas por dentro são podres, sujos. Então, imagina Jesus falando isso, porque todo mundo olha e fala, não, mas Deus é amor. Realmente, ele é amor e ele é misericordioso, mas a base do trono de Deus é justiça. Então ele exorta sim, mas ele exorta porque ele quer o bem. Ele quer realmente que a gente siga os passos dele, porque não tem outro caminho. Porque, como a Mayara mesmo estava falando da palavra, lá em João 3, só pode herdar o reino de Deus aquele que nascer da água e do Espírito. E aí a gente está concluindo da moça, desculpa, quase que eu falei o nome dela. A gente orou, né, fez uma oração determinando a cura dela, determinando que o mal saísse da vida dela, e a barriga dela começou a tremer. A gente viu a barriga dela tremendo. Aí, quando a gente, né, terminou a oração, aí eu perguntei a ela, falei assim, você tá com alguma dor? Você tava sentindo alguma coisa na barriga? Você comeu alguma coisa? Tava com algum problema na barriga? Ela falou, não, o meu problema é no fígado, né? Foi no fígado que começou o câncer. E aí começou a alastrar pro corpo inteiro. E aí é tão forte, porque no mundo físico a gente não vê. Mas Deus estava ali no fígado dela, tirando aquele câncer, trocando o fígado dela. Aos olhos humanos isso é loucura, mas tudo é possível ao que crê. É loucura, a fé é loucura pro mundo, né? Por isso que tem que blindar a mente. Porque uma palavra lançada, um exemplo, Deus vai lá e provém através da fé a cura. E essa cura pode ser roubada através de uma palavra também. Né? Não sei se você trouxe o testemunho de uma pessoa que tinha sido curada com AIDS. Aí ela foi curada. Ela fez os exames, foi curado com AIDS, exatamente, um pastor. E aí ele foi na rua, passou um mendigo e foi e falou. Mendigo com AIDS, querendo o dinheiro para comprar o remédio da AIDS dele. E ele lá tranquilo, não, você tem que buscar Deus. E aí uma palavra. Foi uma palavra que ele deixou entrar, não blindou a mente dele. Aquele mendigo foi usado por Satanás, porque você fala, mas como que o mendigo sabia? O mendigo nem conhecia ele, mas o próprio Satanás, ele é astúcio. Então a gente tem que vigiar a nossa mente. Ele falou, para aquele pastor, ele falou, você não tem problema, doença nenhuma, mas ele tem AIDS. Apontou para aquele pastor que já teve AIDS e foi comprovado que ele tinha sido curado. Só que ele alimentou aquela palavra, deixou entrar. Esse é o problema, se a gente não blindar a nossa mente contra os maus pensamentos, tudo que vem do negativismo, tudo que vem tirar a gente da direção de Deus. A gente estava ouvindo uma pregação, uma música tem espírito, né? Se você colocar uma pessoa depressiva para escutar aquela música do Tim Maia, na vida a gente tem que entender que um nasce para sofrer enquanto o outro ri. Aí a pessoa, ela fala, eu sou um desgraçado mesmo, eu nasci pra essa pessoa, isso eu nasci pra... Entendeu? A música faz a pessoa desabar. Então, a música tem espírito, as coisas que a gente vê, a gente tem que tomar cuidado o tempo inteiro, que os dados inflamáveis do diabo vêm, a seta vem pra tudo quanto é lado, de costa, de frente, no olho, no ouvido, em todos os lados. Se a gente não vigiar, se alguém lançar uma palavra pra gente, vai amaldiçoar a nossa vida. Se alguém, a sogra, enfim, a mãe, fala, você nunca vai ser feliz. E você conversar com aquilo, você nunca vai ser feliz, porque as palavras, ela têm poder. Então a gente tem que blindar o tempo inteiro isso aqui, ó. Isso aqui, ó. O tempo inteiro a gente tem que vigiar. E Deus ensina, primeiro vocês vigiam, depois vocês oram. E orar também tem que agir, né? Não é só orar, é orar mais oração, né?
Nem tanto que o próprio nome fala, oração. Então é em conjunto, não tem como. Porque tem muitas pessoas ainda que eu falo, nesses dias, a gente conversando com as pessoas, fala assim, não, mas eu creio que Deus vai vir com a bênção. Aí mas e aí, o que você fez para mudar a sua história? Se você está fazendo desse jeito, né? E você tem que mudar algo. Aí você vai falar, não, Deus vai prover. Mas a pessoa não muda atitude, então não tem como. O que a gente mais escuta é isso, né? Eu tenho fé, mas... O mas é o problema. Eu sou uma pessoa de fé. Ó, a primeira coisa que eu escuto, sempre quem me vem... A maioria das pessoas que vem me pedir orientação, fala, ó, eu tô há tantos anos na igreja. Eu vim de um berço tal, católico, evangélico, enfim. Tudo. Eu tenho muita fé, mas eu estou desesperada. Mas eu estou com depressão. Mas eu já não sei o que fazer. Eu tô a ponto de ter um colapso. Então, mas não é de o Deus. mais não é de Deus. A dúvida não é dele. Então não adianta a gente falar que tem fé, que a gente tem anos disso. Não adianta. Porque pra Deus não é o que a gente fala. É o que a gente vive. É isso que vai fazer a diferença. Vamos concluir o texto aqui, porque acaba que... Mas eu creio que é Deus que está orientando. Então, ó, eu chamei e convidei vocês. Provérbios 1:24. Eu chamei e convidei, mas vocês não me ouviram e não me deram atenção. Então, Deus está aqui convidando, está chamando. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com essa pessoa. Ele bate na porta, ó. Ele é tão educado. Gente, Jesus é tão educado. Ele não pede, não invade, ele não te obriga a fazer nada. Ele é incisivo, ele fala, ele prega. Ele fala pra gente, vocês têm que pregar a verdade. Se aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Então, quem não está acreditando nisso aqui, verdade também, nós vamos falar a verdade. Deus cobra da gente. Então, é uma responsabilidade pra gente muito grande estar aqui falando isso com vocês. Nós temos que falar, né? A gente não tem que vir aqui só falar que você vai ser muito feliz. Deus tá te curando aí agora. Você vai... entendeu? Não adianta. Se você não fizer a sua parte, não tem. É sim, sim e não, não. O que passa disso não vem de Deus. Vocês rejeitam todos os meus conselhos e não quiseram que eu os corrigisse. Assim, quando estiverem em dificuldades, eu rirei. E quando o terror chegar, eu consolarei de vocês. Zombarei de vocês quando o terror vier como uma tempestade, trazendo fortes ventos de dificuldades. Eu rirei quando estiverem passando por sofrimentos e aflições. Então vocês me chamarão. A sabedoria falando, próprio Deus. Então vocês me chamarão, mas eu, a sabedoria, não responderei. Aqui na outra Bíblia fala, na outra versão fala, então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Então tem muitas orações que estão batendo no teto e estão voltando, porque estão pedindo mal, estão pedindo para os desejos do próprio coração. Vão procurar por toda parte, porém não me encontrarão. Vocês não quiseram a sabedoria e sempre se recusaram a temer a Deus, o Senhor. Não aceitaram os meus conselhos e sempre tem uma opinião, né? Não é bem assim, não. Aí lê assim, mas também não é bem assim, né? Não é do jeito que esse povo, esses dois tá falando, não, gente. Também não é assim, não. Nós somos salvos pela graça. Eu aprendi assim. Você tem que tomar cuidado com as vozes que a gente fica ouvindo o tempo inteiro, né? As vozes que a gente fica ouvindo o tempo inteiro. Tem muito pregador enganado aí também. Nós não somos melhor que ninguém, não. Misericórdia. Nós não somos nada, nós não somos nada. Não somos nada. Pó viemos, pó voltaremos. Tanto que Deus deu até uma direção pra gente esses dias de fazer um propósito pra gente orar vestido de pano de saco. Pra mostrar que a gente... A dependência dele. A gente já comprou o pano de saco, tá aqui. Quando a gente vai fazer as nossas buscas lá no monte, quando a gente vai no monte, a gente veste o pano de saco. E vai clamar a Deus, porque para mostrar a humilhação mesmo, porque nós não somos nada. Tem dia que a gente ora, todos os dias, do vaso. A gente coloca a cabeça no vaso, dobra o joelho. Isso é uma oração de humilhação. Isso para as pessoas é loucura. A gente tá falando para vocês aqui, porque vocês estão na live, só que eu não fico nos stories falando isso. Nossa, hoje eu fiz minha oração e tal no vaso. Não, a gente tá falando porque vocês estão aqui conectados com a mesma fé. Então a gente tá ensinando vocês coisas que Deus revelou pra gente, que faz toda a diferença, né? Não tem como Deus não se inclinar, não ver, observar uma pessoa que tá ali dobrando o joelho no vaso, enfiando a cara no vaso. Meu Deus, tem misericórdia da minha vida, do pó eu vim, pro pó eu vou voltar, não sou nada.
Ô, Renata, tá lá no Provérbios 1:28. Então, okay, a gente estava lendo duas versões diferentes aqui. A gente estava lendo a versão atualizada, que está aqui no aplicativo, e aqui na Bíblia tá diferente. Né? Até escrita, né? Mas é o mesmo significado, tá? Lá no 28 mesmo fala: então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não acharão. E aqui já na outra fala assim: então vocês me chamarão, mas eu a sabedoria não responderei. Vão procurar por toda parte, porém não encontrarão. Porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não aceitaram o meu conselho e desprezaram todas as minhas repreensões. Deus está nos repreendendo aqui agora. Ele está nos exortando. E eu falo com ele: Deus, me exorta, se necessário for, me exorta. Fala comigo, me ensina a me enxergar com transparência, com a transparência que o Senhor me enxerga, para que eu possa reconhecer os meus erros, para que eu não venha cair naquilo que eu penso que é certo, mas que eu tenha temor em fazer a tua vontade, não a minha vontade. Porque tem dia, eu falei aqui na live passada, tem dia que a gente não tem vontade de ler a Bíblia, não. Porque é bem melhor a gente estar mexendo no celular do que às vezes a gente está lendo alguma coisa que a gente nem entende, né? Orar também, tem vezes que a gente, né, vai orar, mas vai orar numa preguiça, e quando levanta dali, levanta diferente. Porque quando você vai se envolvendo, você nem vê a hora passando. Porquanto comerão do fruto do seu caminho. Então nós vamos comer do fruto dos nossos caminhos. E fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Porque o erro dos simples o matará. Aqui no outro fala assim: os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria. Os que não têm juízo são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmo. Mas quem me ouvir terá segurança, viverá tranquilo e não terá motivo para ter medo de nada. Na outra versão fala: mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor do mal. Do temor do mal. Então, quem der ouvidos aos conselhos de sabedoria, quem se dedicar, quem se entregar, quem receber o batismo com o Espírito Santo, estará livre do temor do mal. Você não tem temor. Acontece que a gente tem mais medo do diabo. Eu vejo muitas das vezes na igreja, quando o diabo está manifestando, quando o diabo manifesta lá, as pessoas, aí quando vai pedir oferta, levanta muito mais gente para entregar a oferta quando o diabo está manifestado do que quando o próprio Deus pede a oferta. As pessoas têm mais medo do diabo do que de Deus. O que tá falando? Aqui, Carol e Renata, a oração, assim, na verdade, a gente tem que pensar da seguinte forma: quando a gente conversa um com o outro, igual nós estamos nesse bate-papo aqui, a gente está conversando. Deus, da mesma forma, Ele quer que a gente converse com Ele. Você tem que porque você tem a certeza que Ele está presente. Porque toda vez que alguém dobrar os joelhos em reverência ao Pai, Ele vai lá parar para te escutar. Então você vai conversar com Ele. Você vai conversar com Ele: meu Pai, me dá entendimento. Conversa com Ele, que Ele está lá te escutando. Só que você realmente não pode ser de qualquer jeito. Exatamente. É reverência a Ele, é a entrega total, completa. A dependência do Pai, você tem que se prostrar diante dele, porque ele é um Deus vivo, ele é rei. Gente, deixa eu falar com vocês, tem várias versões da Bíblia, essa mesmo do aplicativo, ela é totalmente no português de hoje, atual. Essa Bíblia que a gente tem aqui, essa minha aqui, ela tem a explicação embaixo de todos os versículos. Vocês estão vendo aqui tem uma linha aqui, tá vendo? Aqui é o versículo na palavra mais antiga, na palavra original. E embaixo tem a explicação. Então, tem jeito, né? E se lê alguma palavra que não entende, vai lá, pega o celular, busca no dicionário. Se Deus vê essa dedicação, e antes de ler a palavra também, Deus, fala comigo, me orienta. Às vezes, não é para você entender tudo, o versículo todo, ou o capítulo todo, mas um versículo que ele falar era aquilo que era para você entender. Aqui, por exemplo, Provérbios 1. Tem muito mais coisas, mas o que Deus revelou pra gente falar foi essa parte, que foi o Provérbios 1, versículo 7, e depois pular lá em Provérbios 1, versículo 20 em diante. Entendeu? Aqui, eu vou mostrar a capa. Eu até printei aqui pra vocês verem. Baixa, digita Bíblia, vai aparecer essa imagem. Ela é atualizada.
Ela vai trazer bem para a fala atual. Então, muito simples, fácil de entendimento e, além de tudo, você pode escutar também em áudio. Vamos dizer que você está fazendo alguma coisa, você pode escutar ela. A gente orar, a gente não tem que saber orar. É um bate-papo, sabia? Oração com Deus busca é um bate-papo. Não é você ter palavras bonitas não convence Deus. Palavras prontas, oração pronta, até o Pai Nosso, se a gente ora no automático, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nosso teu reino, Maria cheia de graça, Senhor, que você que não tem espírito nisso. Você está repetindo uma palavra pronta. Para orar o Pai Nosso, que é Deus, eu já fiz uma live aqui sobre o Pai Nosso. Deus, ele ensinou a oração. A oração do Pai Nosso era o modelo de oração. É um direcionamento. Não é pra gente ficar repetindo todo dia, não. Tem que orar o Pai Nosso? Tem que orar o Pai Nosso. Mas a gente tem que observar as palavras. O quanto é forte o Pai Nosso, né? E eu já fiz uma live aqui. Eu vou procurar ela. Depois eu vou colocar uma raça pra cima. Não sei se foi live ou se foi um vídeo lá pro canal. Então, não é saber falar com Deus. É a gente ser humilde, conversar. É falar isso com Ele. Você pode começar a oração assim. Fala, Deus, em nome de Jesus, eu queria tanto aprender a orar. Eu queria tanto aprender a orar assim, mas eu não sei orar assim. Me mostra, me ensina. Aí Deus vai vindo na sua mente e você vai falando. É um diálogo, é uma conversa. Eu vou mostrar, tá? Eu vou mostrar a capa da Bíblia. É um diálogo, é uma conversa com Ele. Ele não quer oração pronta, não. Não quer. E com o passar do tempo, que você vai tendo mais intimidade com ele, você vai tendo mais direção. E no meio da oração, às vezes você vai falando coisa que você nem lembra, né, irmão? Olha uma coisa interessante do Pai Nosso mesmo. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Por isso que a gente tem que pensar, assim na terra como no céu. Então, olha a fala nossa. Nós estamos falando que seja feita a vontade dele, não a nossa. Então, aí a gente tem que ser congruente com isso. Com as palavras que nós estamos falando, mas aí não pode ser palavras ao vento. A gente tem que fazer a vontade dele mesmo. Perdoe os nossos pecados. Então, a gente está pedindo perdão. Ele perdoa. E assim como nós perdoamos os nossos inimigos, ofensores. Então, espera aí. Vocês realmente estão perdoando ou tá tendo mágoa de alguém? Entendeu? Tem que ter congruência naquilo que você fala. Tem que pensar, pensar na hora que você fala. É isso aqui, gente. A nossa força tá aqui no pensamento. Então, sabe, Deus deu uma direção pra gente recente. Ele é tão misericordioso, gente, que quando ele vê que a gente às vezes tá ali ocupado demais, né? Que se a gente não tomar cuidado, até o trabalho, eu tenho trabalhado muito, dormido pouco. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai afastando aos poucos, que o diabo ele não preocupa com o tempo. O tempo para ele é bobeira. Ele gosta até do tempo que ele vai afastando as pessoas de Deus aos poucos, né? Então Deus deu a direção pra gente. A gente tem um grupo, né? A gente tem mentores espirituais também. A gente tem que ter mentor na vida, gente. Né? Por mais que a gente não dependa das pessoas, mas é bom você estar reunidos. É igual vocês estão aqui reunidos conosco toda terça-feira, né? Uma vez na semana, mas e os outros dias? Então, Deus dá até direção pra gente buscar. Todos os dias a gente tem um momento com Ele de 33 minutos. São 33 minutos ali buscando a Deus. Às vezes a gente pensa que é muito, né? Mas é tão pouco. Tão pouco. 33 é o número a idade de Jesus, né? Cristo, a idade de Jesus. Então, Ele nos deu a direção. Eu quero que vocês separem 33 minutos, fora as outras horas do dia que a gente está sempre, nem que sejam 2 minutos nos horários fortes, que é o horário de meio-dia, horário de 3 da tarde, horário das 18 horas. São encantos, segredos que ele vai revelando conforme a gente vai se aproximando dele. Ele vai revelando para as pessoas. Ele só vai falar com quem ele tem intimidade. Ele não vai revelar os segredos dele para quem ele não tem intimidade. Então ele vai revelando. Então, além dos horários que a gente está sempre orando, fazendo, nem que seja 1 minuto, às vezes não dá tempo. 33 minutos por dia. Se vocês quiserem entrar nesse propósito, sejam bem-vindos. Todos vocês, por dia. Tira 33 minutos de dia, de manhã, enfim, para você buscar a presença de Deus. Você vai sentar, põe uma cadeira. Deus, senta aqui. Você vai ajoelhar. É no seu quarto, fecha a porta. Ninguém por perto. Desconecta, tira tudo. Quer colocar uma musiquinha de fundo? Pode pôr uma musiquinha de fundo lá. E vai falar com Deus. Se derrama na presença dele. Deus, sabe o que está acontecendo? Está acontecendo isso e isso. E eu escutei, é um diálogo. Eu escutei hoje a live
sabe, falou muito comigo, mas eu queria tanto aprender. Deus, ele tem prazer nas coisas simples, óbvias. Quando você pergunta coisas óbvias, ele vê que você depende dele. Ele até deve dar um sorriso lá do alto. Tipo assim, você acha que é bobeira que você tá perguntando, mas pra ele tem muito valor, que tá mostrando sua dependência nele. Eu vou falar uma coisa que é simples. A gente se colocar nos pensamentos, coloca nos seus pensamentos o que te agrada. Vamos dizer um exemplo, eu como marido aqui com a Mayara, se eu levo fora de data alguma coisa, um café da manhã na cama especial para ela vai se agradar. É nas coisas simples, é uma carta, né? Então, Deus quer as coisas simples, nossa. E sabe uma coisa que é tão valorosa que Deus se agrada? É o nosso tempo. Por quê? O colorido desse mundo, as exigências desse mundo dominam o nosso tempo. E o tempo é algo precioso, que não tem volta. Isso que nós estamos vivendo aqui agora não vai voltar. Isso é agora, isso é nesse momento. Então, Jesus, o Deus vivo, se agrada quando a gente para escutar ele. Porque se for analisar, né, tirando esse momento que nós estamos falando do Deus vivo, do Espírito Santo, quantas vezes a gente pega o celular, fica rolando o dedo, nem tá vendo, nem tá entendendo o que tá fazendo, tá rolando o dedo e passa 30 minutos, passa 40 minutos. E a gente não pode ter 33 minutos para Deus. E é pouco ainda. Nem 3. Às vezes, Luri, às vezes a gente ora. E a gente tava assim, né? A gente tava orando às vezes rápido, 2 minutos. E Deus falou, né? Usou a boca de um servo para falar, olha, eu quero que vocês me busquem por 33 minutos que eu quero falar com vocês. Ele só vai falar com a gente se a gente estiver conectado. E vale a pena você buscar esses 33 minutos. Depois que você buscar esses 33 minutos, você fala, Deus, no meio desses 33 minutos você fala, confessa, se arrepende, enfim, se for sincero, pede perdão, se for sincero, fala com ele suas dificuldades, pede ele para mostrar. Porque tem uma diferença também, né? Que é bom falar, pedir perdão e realmente se arrepender e não voltar a pecar, e remorso. Porque esse é um problema sério. Eu lembro antes de eu me entregar na fé, eu falava, não, meu Deus, me perdoe, porque querendo ou não, pornografia é traição. Não tô traindo na carne. Não, mas o próprio Jesus, quando veio, falou, se você já olhar para aquela outra mulher que é casada e desejar, ali você já adulterou. Então, adulterar não é só ir na carne. É só de você olhar para outra pessoa e desejar, você já tá adulterando. Você já pecou contra o seu relacionamento. Então, o que acontecia antes comigo? Eu dobrava os joelhos, até chorava, que era o emocional. Falava, oh, meu Deus, me perdoa, eu errei nisso, errei naquilo. Até a Santa Ceia, né, gente? E aí eu fazia isso, só que no mesmo dia, horas depois, eu estava pecando de novo. Então isso era remorso. Então até nisso é importante, só adendo mesmo. Às vezes, eu não conto mentira. Mas são uns detalhes, né? Às vezes a gente, por exemplo, vê alguém, uma mulher perto da gente. Nossa, mas seu cabelo tá lindo. E a gente achou que tá horroroso o cabelo dela. Então, mentiu, querendo ou não, né? Então a gente erra o tempo inteiro. Não adianta a gente achar que todos nós somos falhos. Impuros, todos né? nós somos muito impuros. A gente precisa desse Deus todos os dias, da misericórdia dele. E quanto mais próximo dele, mais ele vai revelando pra você as coisas. Mais ele vai te dando a visão espiritual das coisas. Você vai passar a enxergar as pessoas como alma. Você vai passar a enxergar esse mundo como uma guerra. E você só vai vencer essa guerra se você tiver as armas de Deus, tiver a blindagem dele, porque senão é como se você estivesse no meio de uma batalha desarmada. Você está lutando contra os demônios, e os demônios, eles têm poder sim. Se eles convenceram a terça parte dos anjos e foram decaídos, a terça parte dos anjos foram expulsos do céu junto com Lúcifer, quem dirá eu e você? Não adianta a gente falar, não, aqui não. Eu conheço gente proximazíssima da minha família que fala, não, o diabo aqui ele não toca. Aqui ele não toca porque eu sou forte. Não, aqui não, porque eu tenho fé. Mas não é falar, não é o físico, é espiritual. Você vai combater o inferno com as armas espirituais. Vocês não têm noção do poder de um propósito. Vocês não têm noção do poder de um jejum. O jejum você mostra aqui para sua carne quem manda nela. Você deixa de comer para sustentar o seu espírito, né? E eu vou dar um exemplo que ela falou aqui do falar, eu sou forte, eu sou com Deus. Mas aqui, a fala não adianta nada se não tiver a ação. Eu vou te dar um exemplo. É a mesma coisa de eu chegar, amor, eu te amo. Mas as minhas atitudes não provam que eu amo. Então, o mais importante é o fazer, é a atitude.
A gente vive de fé. Gente, aqui, se vocês derem uma olhada no meu... A gente tem uma cadeira aqui em casa que é o nosso trono, né? É onde a gente convida Deus. Ó, a gente tem tábua da visão, lá em Abacuque. Vocês já ouviram falar da tábua da visão? Tudo que a gente lê na Bíblia que eles fizeram no passado, a gente replica. Porque eles não estão mais aqui. É pra gente tirar o nome deles e colocar o nosso. Porque aquilo que eles viveram, a gente pode viver infinitamente mais, né? Então, a gente tem propósito da tábua da visão. A gente tem um azeite aqui que a gente se consagra todos os dias antes de sair de casa. Para as pessoas físicas, isso é bobeira. Mas no mundo espiritual, isso pode impedir você de um acidente. Isso pode te blindar de um acidente ali que era pra você morrer. E por conta daquela blindagem, a gente tem... Vai ser ali a água também. A gente tem água consagrada que a gente toma todo dia pela fé. Entendeu? A gente usa a fé. A gente vive de fé. E é a fé que nos sustenta. É como se a gente estivesse enchendo de caderneta. É uma caderneta de poupança. Que quando o dia mal vem, a gente fica firme. Porque a gente tá usando a fé. Mesmo a gente não estando passando assim pelo dia mal ainda, né? E o dia mal vai vir para todos, né? Se não veio para você ainda, se não veio para nós ainda, vai vir. Vai vir. Isso é fato. Todo mundo. E nesse mundo haverá aflições. Mas o próprio Jesus fala, eu venci o mundo. E se ele fala pra gente ser imitador dele, nós temos que imitar ele em tudo. Em tudo. Ele deixou o testemunho dele na palavra por isso. Né? E Carol, você tá falando aqui sobre o jejum. Jejum é de extrema importância. Por quê? Nós estamos matando a nossa carne. Porque como os desejos da carne, quando a gente alimenta mais a carne do que o espírito, a gente vira ser carnal. E se a gente alimenta o espírito, a gente vira ser espiritual. E jejum é constante, né? Não é só na quarentena. Não é só quaresma, não. É quaresma. Não é só na quaresma, não. O Quarentena. jejum é constante. Desculpa. Nós temos que matar a nossa constante. carne. Porque Jesus ainda falou que veio pessoas para questionar Jesus. Mas aqui, por que seus discípulos eles não jejuam? Aí ele fala, eles têm que estar em alegria, porque eu estou presente aqui com eles. Mas chegará o dia que eu partirei daqui. E assim eles precisarão sim do jejum para viver nesse mundo. Porque a gente tem que matar a nossa carne. Porque se a gente alimentar a nossa carne, a nossa matéria, o nosso eu, o nosso ser... a gente se distancia do Espírito de Deus. Então, pra gente finalizar aqui, que a gente já passou do horário. Gente, não adianta a gente fazer nada em relação à fé de qualquer jeito. Não adianta a gente aqui hoje, você hoje falar, eu vou abrir um jejum e vou fazer. Vai acontecer de você não conseguir fazer. O início de tudo da fé é você fazer uma busca, é você fazer uma oração de entrega, reconhecer suas falhas, os seus erros para Deus, pedir ajuda, pedir força para Ele, pedir direção, pedir coisas espirituais, pedir sabedoria. Segue o exemplo de Salomão, que poderia ter pedido tudo. Salomão pediu sabedoria, pede discernimento, pede equilíbrio. Eu tô sempre falando aqui, para de ficar pedindo coisas físicas para Deus. Para de ficar pedindo coisas que a gente pode tocar. Para de ficar pedindo uma bênção financeira. Para de ficar pedindo uma casa, um carro, uma família. Nós temos que pedir a Deus condição espiritual para vencer essa batalha que a gente vive. Nós estamos numa guerra. Vamos pedir a Ele as armas espirituais. Vamos pedir a Ele força, a memória, a mente dele. A gente ora, Deus, substitui a minha mente pela mente do Senhor, os meus olhos pelos do Senhor, os meus ouvidos pelo do Senhor. Me dá entendimento da tua palavra, me dá a capacidade para vencer e passar por isso. Mas a gente pede já a bênção pronta. A gente não pede, a gente não mostra essa reverência, não pede Deus condição de lutar. A gente pede a solução dos problemas, mas Ele não vai dar a solução dos problemas. Ele vai dar condição de lutar. Para aqueles que Ele deu a solução dos problemas, como os 10 leprosos, um só voltou. E Ele falou, cadê os outros? Mas um só voltou. E aquele leproso falou assim, eles não vieram não. E aí Deus falou assim, a sua fé te salvou. Então Ele até cura, Ele promove uma cura. Mas o que vai salvar a nossa alma mesmo é a nossa dependência total dEle, diária, todos os dias. E reconhecer que esse problema que você está vivendo tem um mal agindo. Precisa reconhecer isso. Que tem um mal agindo aí na sua vida. E pedir a Deus para te libertar disso. Todo ser humano que quer ter vida com Deus precisa passar por um processo de libertação. Eu tive que passar. Por que com você vai ser diferente? Ele teve que passar. E olha que eu tive que passar com quantos anos? Eu tenho 3 anos que eu tô... 4 anos que eu tô na fé? 3 anos. Com 30 anos eu me converti. Com 30 anos. Eu tenho hoje 34.
Eu tive que me libertar. Eu tive que passar por um processo de libertação. Por que com você vai ser diferente? Não vai. A gente precisa ter humildade e reconhecer. E atacar esse mal. Porque ele tá enrustido aí que não quer. E ele tá soprando aí na mente, falando, essa menina tá falando bobeira. Nada, só. Deus é bom. Deus é bom o tempo inteiro. Então tá, vamos ficar apegados só no Deus é bom e depois a gente tem contas a pagar. Porque eu sempre gosto de finalizar com isso aqui. Por que você me chama de Senhor, Senhor e não faz o que eu digo, não faz o que eu mando? E nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Isso é simples. E aí muitos falarão, mas Senhor, em teu nome expulsei demônios, mas Senhor, em teu nome ajudei pessoas, mas Senhor, em teu nome eu fiz caridade, mas Senhor, em teu nome eu era tão legal. E Deus vai falar assim, apartai-vos de mim, que eu não te conheço. Pensa, eu não quero ouvir isso, gente. Isso está escrito na Bíblia. Então, se a gente não quer ser enganado, se dedique mais para entender a palavra de Deus, para entender. E ele está pondo aqui pessoas para entregar tudo mastigado. Vocês podem reler o versículo. Tem vários vídeos aqui. Tem vários GTV do Café com Fé. Faz um propósito com Deus de assistir um Café com Fé por dia. Volta lá no início. Tem um canal no YouTube com vários vídeos. Faz esse propósito. Começa assim. Se não está entendendo na palavra, medite junto. Pega a palavra. Eu tô sempre lá com o versículo. Vá lá, confere se o que eu tô falando é verdade. Né? Não fica só dependendo do que eu tô falando. E assim na sua igreja também. Pega a Bíblia, vê, entende o sentido daquilo, e assim você vai se fortalecendo, assim você vai crescendo, e aí Deus vai se revelando para você. E busca o batismo com o Espírito Santo. Não desfoque do batismo. Você tem que ser louca por Jesus. Você tem que ter sede desse Deus para ele entrar dentro de você. Porque o reino de Deus é tomado por esforço e violência. E só aqueles que se esforçam entram nele. Para finalizar aqui, então, né? Então vamos orar, pedir a Deus para abençoar o nosso dia, que nós passamos aqui 17 minutos, mas eu creio que é muito pouco. 1h e 17 minutos para tudo aquilo que Deus tem que falar e revelar pra gente. E eu tenho certeza, o tempo que você ficou aqui foi uma oferta. Já foi uma oferta, né? Você parou o seu tempo, e o tempo é uma coisa tão preciosa hoje, né? Você parou o seu tempo para estar aqui ouvindo. Então, eu tenho certeza que Deus já está reconhecendo isso. Então, vamos agradecer a Deus por essa palavra. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós somos gratos ao Senhor por essa palavra, pela exortação, pelo amor do Senhor, porque um bom pai, ele exorta, né, Deus? Quem é pai aqui, quem é mãe aqui, que está aqui, sabe a importância de ensinar, de guiar no caminho certo, de negar muitas coisas que vão fazer bem para essa pessoa lá na frente. Eu não sou mãe, mas eu sou filha, e hoje eu consigo ver o quanto a minha mãe, ela quis me mostrar as coisas no passado e eu não obedecia, eu não dava atenção. Eu agradeço ao Senhor pelo temor, agradeço ao Senhor por essa palavra, por essa revelação, por essas pessoas que estão aqui reunidas em Teu nome, que o Senhor está revelando para elas coisas preciosíssimas. E eu peço ao Senhor que essa palavra não venha fugir, que o diabo não venha roubar essa palavra da mente, do corpo, da alma dessa pessoa, que essa palavra venha dar frutos na vida dessas pessoas. Deus, em nome de Jesus, faz aquilo que a gente não pode fazer sobre a nossa vida e sobre a vida dessas pessoas que aqui estão. Guia os nossos caminhos, nos orienta, nos ensina a fazer e cumprir, colocar em prática tudo que a gente ouviu aqui nessa manhã, e que possamos ser uma fonte a jorrar na vida das pessoas, porque nós estamos aqui aprendendo, meu Pai, não só para o nosso bel prazer, mas para que possamos ser testemunhas do Senhor e possamos espalhar essa palavra nos 4 cantos do mundo, e que assim seja a nossa vida para te honrar. Em o nome do Senhor Jesus, abençoa o nosso dia. Nós determinamos, nós ligamos a nossa vitória no céu, na terra e nos confins do mundo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Ai, desculpa, vou mostrar. Ó, essa aqui, gente. Você consegue comprar pelo site da Arca Center, tá? Essa Bíblia é meu xodó, principalmente por conta da explicação, tá? E tudo, a explicação condiz com o que está escrito em cima e é traduzida na nossa linguagem de hoje. São reflexões, tá? Então eu gosto muito dela porque eu medito e vou sempre lá na explicação e falo, é verdade, isso faz sentido. Então facilita a leitura, tá? Então essa aqui é a Bíblia, quem quiser printar aí, ok? Deus abençoe vocês, até terça-feira que vem, nesse mesmo horário, 6h59, estaremos aqui para mais uma meditação na palavra. Seja um dia abundante na presença de Deus. Já deu certo. Tchau. Creia. Vamos deixar essa live salva.
E deixa Deus te usar. Compartilha essa live com alguém. Compartilha com 3, 7. 7 é o número da perfeição. 7 é o número de Deus. Pede Deus para te mostrar 7 pessoas. Ele vai colocar no seu caminho 7 pessoas. Peraí. Ele vai colocar no seu caminho 7 pessoas. E você vai compartilhar essa live com essa pessoa. Você vai estar ajudando, fazendo uma oferta. Tá? Você vai fazer uma oferta para Deus compartilhando essa live nos seus stories, enfim, não sei. Manda um aviãozinho para essa pessoa, fala aqui, mas fala desse jeito aqui. Deus quer falar com você através dessa palavra. Escuta, para tudo que você está fazendo e escuta. Eu tenho certeza que você vai ser mais abençoada do que essa pessoa, tá bom? A gente recebeu uma pergunta aqui, como pedir para Deus onde eu congregar, que eu estou entre uma denominação e outra, como tirar essa dúvida. Então, você tem que... Aonde você está congregando, está falando do batismo com o Espírito Santo? Aonde fala do batismo com o Espírito Santo? O lugar que não fala do batismo com o Espírito Santo, tem alguma coisa de errado. Então, você tem que... Se lá se tá falando do batismo com o Espírito Santo, tá te ensinando os caminhos de receber, te mostrando, pegando na sua mão, te mostrando passo a passo de como receber o batismo com o Espírito Santo, aí você fica lá. E se as duas não falam, aí você pede a Deus, continua pedindo que ele vai te falar. Continua pedindo, Deus me mostra. Me orienta aonde congregar. Aonde congregar, tá? Se é de BH, não sei. Se qualquer coisa, me chama no direct que a gente conversa, tá? Mas é isso, não dependa da congregação. Você pode receber Deus aí na sua casa agora. Se você fizer uma oração agora de humilhação, de entrega, você vai levantar diferente. Eu tenho certeza, eu duvido você... fazer uma oração e levantar do mesmo jeito, se essa oração for sincera. Qualquer coisa me chama no direct, tá bom? Se deixar eu também fico aqui falando, gente. Vai dar 2 horas porque a gente vai falando, que é tão gostoso. Gente, quando eu tô aqui falando de fé, a gente é mais alimentado do que, sabe? Nossa, pra mim é o melhor dia. Muito bom. Ansiosa já pela terça-feira que vem. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Deus abençoe. Deus abençoe vocês.